Benção, gente. Vou acostumar aqui, né? Não sei se aqui é o volume. Mas está certinho. Não, para mim está ótimo. Só pouco de retorno. É bastante esperar, mas pouco retorno. Né? Bem, para quem não me conhece, me chamo André Gomes, sou da Igreja de Nomeador Alcântara, né? Sou pastor lá, e é com muita alegria, né, que nós estamos aqui. A Ordem do Jovem está com quantos anos? Né? E uma das etapas foi também a vida do pastor Renato para cá e a Luciana. Na ocasião, nós em oração, estávamos orando, pedindo direção a Deus, realmente discernir em Deus o caminho que Ele iria nos conduzir. Né? E eu queria chamar a pastora Renata aqui, chamar a Luciana, chamar a Fátima. E queria que você pudesse ficar de pé e estender as mãos para cá. Nós vamos orar. Vamos orar, porque nós vamos entrar numa fase muito importante. Muito importante. Num período assim, muito lindo que o Joaquim vai viver. Amém? Senhor, nós te louvamos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque nessa manhã nós estamos dando início a uma fase tão genuína, tão linda, ó Deus, de crescimento da Igreja de Nova Vida do Joaquim, ó Deus, uma fase maravilhosa, ó Deus, assim como um casamento, é uma fase, Senhor Jesus, de muita alegria, uma fase de rompimento, de crescimento, de desenvolvimento, Senhor. Oh Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque são circunstâncias, são ambientes, Senhor, são atmosferas que o Senhor nos dá, o Senhor nos presenteia, Senhor. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, e abençoar, Senhor, a Fátima, abençoar o pastor Renato e a Luciana. Abençoar a liderança, Senhor Jesus, dessa igreja, Senhor. Ó Deus, nós desde já, Senhor Jesus, queremos te louvar, porque tudo isso é motivo de muita alegria, de muito júbilo, motivo de muita celebração, de muita êxtase na tua presença. Ó Deus, porque é saber que o teu nome, tua vontade, ó Deus, está se cumprindo nesse lugar. Ó Deus, eu te peço, Senhor, te louvo e te agradeço. Amém. 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 Obrigado. Antes de pregar, eu quis fazer essa oração, porque isso tem tudo a ver com a mensagem que eu vou trazer nesta manhã, e tem a ver também com o que nós vamos fazer após a mensagem. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 12. Efésios 4. Foi Efésios 4, isso? 13 a 12. Conseguiram? Bem, tem uma outra referência que eu acho importante também colocar. Você também pode deixar aí na sua... Eu acho melhor até ler essa referência que eu vou ler agora primeiro, que é o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Depois a gente lê Efésios. Vai fazer mais sentido. O tema dessa mensagem é tempo de crescer. Amém? Tempo de crescer. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 diz: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só.
mas se morrer, ele dará muitos frutos. Amém? Vamos ler todos juntos? Se o grão de trigo, bem, a versão é diferente, não está ali. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Amém? Vira para quem está ao seu lado e diga: você quer dar frutos? Então se prepare para morrer. Você quer dar frutos? Então se prepare. Se prepare para morrer. Tempo de crescer. Amém. Crescer significa um aspecto natural da vida, uma etapa que todos nós passamos. Todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos desenvolver. Não é? Está participando do dia a dia, ela está participando do que está acontecendo dentro de casa, só que cada um participa no seu nível. Meu nível, o nível da Helena é um, o nível do João é outro, e assim por diante. Existem fases de maturidade, fases de crescimento, fases de desenvolvimento que são normais. É normal a gente olhar para as crianças e ver certos comportamentos, né? Eu lembro de uma vez que um deles, para me denunciar, né? Pegou um copo de água, pegou um copo, já abriu a geladeira assim, escancarada, pegou uma garrafa de suco para beber, né? E eu tinha bebido 2 copos d'água inteira. Eu falei: não vai beber não. Mas por quê? Porque eu com sede, quero beber suco. Você não vai beber. Olha o tamanho da tua barriga. Você está chegando a redondo de tanta água. Fecha essa geladeira. Aí ele foi, fechou a geladeira, mas de raiva, pegou o copo e jogou no chão. No que ele jogou no chão, aquele copo salquicando, que é copo de plástico, né? Salquicando tudo quanto é canto. E eu estava concentrado lá, lendo o negócio. Aí quando eu olho para o lado, você fez o quê? Você isolou, jogou esse copo de raiva aí. Que copo? Aí eu, pelo amor de Deus, aquele copo estava na sua mão. Da minha mão? Não. Pai, você está muito enganado. Eu vi você jogando, você não viu. Você não viu eu jogando. Você estava estudando, mas você viu eu jogando. Gente, a gente ri, acha bonitinho. Agora, numa criança, se fosse numa mãe de 30 anos, se fosse numa senhora com seus 55 anos, com seus filhos, netos. Então a gente precisa entender que cada estação ela exige um comportamento. E a gente vai entender como algo normal e natural propor naquela fase. Mas quando a gente amadurece, a gente precisa abandonar as coisas de menino e avançar para uma nova estação, uma estação de maturidade, de crescimento. Existem coisas que a gente não pode carregar com a gente precisa abrir mão, a gente precisa renunciar. Assim como num dia de casamento, é um dia alegre, não é, gente? Casamento não é bom? É bom pra caramba, tem bolinho, tem docinho, né? Aquela atmosfera, a gente está rodeado de flores, uma música sonora envolvente. São 4 horas que você fica imerso num ambiente assim maravilhoso, incrível, que é o ambiente da celebração de um casamento, não é? E casamento é para ser assim, é para ser algo incrível, é vazio. Casamento é o último dia da minha filhinha, do quarto dela, do café com leite na mesa, dos mimos, do garotão, né? E chega: pai, tá chegando, sabe? É o último dia que você, no final do dia cheio de trabalho, você abre a porta, dá ele lá, estudando, ou quando a criança pequena está lá dormindo já. É o
o último dia. Então, o dia da celebração de um casamento é um dia necessário, de muita alegria, mas também um dia necessário de se viver aquela tristeza. Porque a melhor dor que alguém pode viver é a dor de uma nova estação. A melhor dor. A dor do casamento é uma dor boa. Porque pensa comigo, esse garoto ou essa menina com seus 30 anos de idade, no quarto, você tem que passar, você tem que lavar, você tem que ajudar a fazer tudo, porque ele não faz. Eu lembro de um circunciso que chegou para a mãe e falou assim: eu não pedi para nascer. 27 anos de idade, falou isso para a mãe. Agora você vai ter que me aturar. Então, a dor de viver uma nova estação é uma dor boa. Porque se a gente não vive uma nova estação, o que a gente faz? A gente lida com uma outra dor. De qualquer forma vai doer. Porque mudar dói, crescer dói. As mudanças da minha esposa, Leilane, não tem poder de decisão. De ficar mais tempo na barriga ou não. Quem decidiu foi o médico e a minha esposa. Minha esposa se queria parto normal na gestação do João. Ela brigou com o médico, que ela queria normal, e esperou até 41 semanas e meia. Foi 41 semanas e 6 dias para o João nascer. Né? Nasceu com 3,5 kg, 3,7 kg e 800. O Lucas, quando nasceu, Leilane esperou até 41 semanas. Lucas nasceu com 4,8 kg. Né? Ela queria normal. A enfermeira entrou dentro do quarto e falou assim: minha senhora, e você queria normal? Eu lembro como se fosse hoje, ela tocava desse tamanho. Já o nascimento do Levi não teve como escolher ou requerer. Meu irmão nasceu com 41 semanas e meia. Meu outro irmão nasceu com 41 semanas. Por que eu vou ter que nascer com 38 semanas? E ele nasceu com 38 semanas. Quando uma criança ela cresce, ela não está pensando no tipo de crescimento que ela está tendo. Ela pode medir na régua, mas é fora do controle dela. Tem aquela girafinha, né, na escola, em casa. Mas chega um determinado nível onde cabe a nós tomar a autonomia de escolher se quero ou não quero crescer. Se eu vou ou não vou viver uma nova estação na minha vida. E essa é uma escolha que só pessoas que têm condições de tomar decisão é que podem fazer isso. Eu acho muito genuíno quando uma criança ela vai se desenvolvendo naturalmente até a sua fase dos 19 anos. 18, 19 anos ela está desenvolvendo. Desculpa, cara, né? 18, 19 anos ela vai desenvolvendo. Mas já parou para prestar atenção que é a partir dos 16 que ela começa a ter autonomia de decisões? E aos 18 ela é responsabilizada, aos 16 também. Aos 18 ela é completamente responsabilizada a respeito das suas decisões? Acho muito curioso. E é onde o cérebro da criança é totalmente fechado, só aos 18 anos. Ou seja, tem certas decisões que uma criança de 17 anos não pode tomar, por mais sincero que ela esteja. Por quê? Porque o processo cognitivo de tomada de decisão ainda não foi completamente encerrado. Então, um adulto, um pai, uma mãe, às vezes a gente olha para uma criança e fala: gente, toma tudo, 10 anos de idade,
cheio de decisão, cheio de atitude. Não, é uma criança de 10 anos de idade. 17 anos de idade, já sabe o que vai fazer na vida. Está chegando lá. Mas fisicamente ele ainda não está pronto. Gente, se fisicamente ele não está pronto, fisicamente o cérebro não está completamente formado, o processo cognitivo dele não está concluído. Como é que a gente vai esperar dele uma compreensão ou poder de decisão a respeito de tudo na vida? Ele não vai ter. Eu acho isso impressionante. Como que socialmente uma criança só pode, um adolescente só pode ter conta na internet a partir dos 14 anos de idade. E a partir dos 16 tem completa autonomia. Então, quando a gente começa a tomar decisões, a gente precisa escolher. Existem, no que diz respeito à vida cristã, algumas dimensões de crescimento que nós não participamos tanto assim. A gente costuma dizer na igreja: eu aceito a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, não é isso? Só que nós não temos condições de encontrar a verdade, a não ser que ela chegue até nós. Nós não temos condições. A gente diz: eu aceito o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Mas na verdade foi Ele que teve misericórdia de nós e veio até nós e abriu os nossos olhos. E só com os nossos olhos abertos é que a gente tem condições de escolher Ele. Já parou para pensar nisso? O texto de Efésios vai dizer, logo ali no primeiro, se lembra no primeiro capítulo, ele vai dizer que antes da fundação do mundo, o próprio Deus predestinou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário. É difícil até de conseguir compreender isso. Mas é pensar o seguinte: Deus, que é dono de todo conhecimento, do presente, do porvir, Ele está em todos os lugares, tem toda a autoridade, Ele é o Senhor do tempo. Antes do mundo ser formado, Ele já sabia o que ia acontecer. Já parou para pensar nisso? Antes do mundo ser formado, Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que Adão ia pecar, Ele já sabia de toda a desgraça, de todas as virtudes, todas as coisas boas e ruins que iam acontecer. Ele já sabia. Diante da fundação do mundo, Ele pensou: eu já tenho a solução. Jesus decidiu: eu vou, Pai. Eu vou morrer na cruz do Calvário. Eu vou ser uma referência para eles. Eles vão aprender um caminho de virtude através da minha vida. Então, antes do mundo começar, antes de haja luz, Deus já enviou a salvação. Isso está fora do meu controle, está fora do teu controle. Nós não temos domínio, não temos condições nenhuma de pensar em algo assim. Está totalmente fora do nosso governo. Então Ele chegou até nós, Ele se revelou para mim e se revelou para você. Então agora nós temos condições de tomar decisão. Então até na vida cristã nós temos um caminho que a gente precisa fazer. Um caminho de crescimento que é conhecido e um caminho de crescimento que não é conhecido. A gente não tem controle a respeito disso. Eu gostaria de pontuar alguns caminhos de crescimento que agora que você entendeu quem é Cristo Jesus, ou ainda está entendendo o importante, são tomadas decisões para o teu crescimento espiritual e fazer parte do teu desenvolvimento como homem e como mulher de Deus. Existe uma estatura física que a gente chega, mas também existe uma estatura intelectual. Amém? Existe uma estatura espiritual. Existe um nascimento espiritual, mas também existe um crescimento espiritual que a gente precisa desenvolver. E esse crescimento espiritual, ele é interno e ele é externo. E eu gostaria de falar o primeiro deles. É falar sobre o crescimento na comunhão. O crescimento na comunhão. Que é o que nós estamos fazendo hoje. Estamos em comunhão na igreja, amém? Amém. Agora sim, Efésios capítulo 4,
versículo 13. Diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele todo o corpo ajustado e unido, e pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Amém? O texto ele pode ser um pouco complexo, pela forma de abordar, mas de uma forma muito simples. Eu posso traduzir esse texto e dizer o seguinte, que existe um propósito, que é justamente o propósito da comunhão. Existe um crescimento, e esse crescimento ele se dá através da unidade. Quando Efésios capítulo 4, 13 a 16, ele fala sobre essa maturidade, ele fala que até que todos cheguemos, ou seja, não adianta apenas eu chegar, não adianta apenas o Júlio chegar, enfim, não adianta apenas um ou outro chegar, todos chegarem à maturidade, todos se desenvolverem à estatura, ao conhecimento de quem Jesus é. Ao conhecimento de quem Jesus é, e cheguemos à maturidade, atingindo a uma determinada medida, a uma determinada estatura, a um determinado desenvolvimento. E ele fala sobre essa maturidade de conhecer Jesus, mas ele não fala de um conhecer Jesus no nosso quarto, ele não fala de um conhecer Jesus apenas lendo a nossa Bíblia. Nós conhecemos Jesus através da oração, amém? Amém. Nós conhecemos Jesus através das Escrituras, amém? Amém. Mas Efésios, o apóstolo Paulo em Efésios está falando sobre um nível, um tipo de crescimento, um tipo de conhecimento de quem Jesus é, não dentro do nosso quarto, não lendo as Escrituras, mas na comunhão. Na comunhão. O texto ele continua dizendo o seguinte: o propósito não é que sejamos meninos, ou seja, se eu não resistir o desafio de andar em comunhão, em família na fé, eu permaneço menino, eu não amadureço. Eu vou conhecer um nível de relacionamento com Deus? Vou. Na oração? Vou. Na leitura da palavra? Vou. Mas para crescer um nível de maturidade, eu preciso um momento bom, um aferidor. Sabe um soldado que voltou da guerra? No instante que ele volta, ele pode voltar todo ferido, todo marcado, todo machucado, precisando de tratamento, às vezes até na UTI ele entra. E ele se recupera, se restaura. E às vezes, antes do tempo, ele já está pronto para uma nova batalha. Agora, aquelas marcas são marcas para crescimento. Essas marcas não são marcas para nos destruir. Quando a gente vive num contexto de guerra normal, o soldado pode ir, pode não voltar. E se voltar, a gente não sabe em que condições.
Mas no contexto espiritual, eu quero te dizer uma coisa. O sofrimento, ele não tem autoridade para te matar. Mas ele está habilitado para te aperfeiçoar. Resiliência. Ele traz perseverança. Sabe, eu lembro de um pastor que ele disse o seguinte. Ele falou, veio um casal, ele falou o nome do casal na minha igreja. O casal queria fazer de tudo da igreja. Pensa num casal que ele queria evangelizar, ele queria tocar, ele queria o som. A gente estava falando em abrir uma outra igreja, ele já estava querendo fazer parte daquele grupo para outra igreja. Eu estava, por um lado, animado com ele, mas por outro lado, eu estava com medo. Eu estava preocupado. E eu precisava frear ele. Eu precisava segurar ele. E aí o pastor continua falando sobre o café de pastores. Sabe por quê? Eu cheguei, chamei ele e falei assim, olha, me alegra muito a tua motivação, a tua alegria, a tua entrega, a tua vontade, isso me alegra demais. Mas eu preciso que você passe por um processo antes que eu realmente te lance a fazer qualquer coisa na minha igreja. E aí o irmãozinho perguntou, mas o que está faltando? Eu quero. Eu preciso que você sofra. Eu preciso que as pessoas falem mal de você. Eu preciso que você lide com injustiça aqui dentro da igreja. Eu preciso que você se veja desesperançado quando você quer fazer uma coisa e ninguém quer te ajudar. Eu preciso que você passe por esses processos. Porque só através dessas marcas que você vai crescer ao nível suficiente, que aí as próximas pancadas você vai aturar com tranquilidade. Você não vai sofrer ao ponto de desistir. Porque se eu te levo cru desse jeito, meu filho, você vai aumentar. Você não vai entender como é que funciona. Então o procedimento é natural, é normal. Já pensou isso na sua casa? A gente lida com muitas pessoas. Eu estava no meu grupo de vida, glória a Deus que chama de grupo de vida. Eu estava no meu grupo de vida essa semana, estava com o irmão lá, falando, pastor, você não sabe. Eu tive com problemas assim, assado, não sei o quê. Da minha vida, meu pai e tal, as lutas que eu passei, aquela coisa toda. E eu falei, eu me compadeci com ele. Estou falando desse jeito por conta de vocês, mas eu me compadeci com ele. Né? E depois que ele falou, eu cheguei para ele e falei assim, no grupo de relacionamento, ausência de paternidade, palavras duras que a gente recebe, às vezes, da mãe, de um parente, não sei o quê. Os temas são bem parecidos, mas a história, cada um tem a sua. E quer saber, está tudo bem. Sabe por quê? Porque é o que te fez hoje. É por isso que você está aqui na minha frente, olhando para mim. Você tem casa, você está trabalhando. Cara, olha o caminho que você fez. Muda a tua maneira de olhar a tua história. Enxergue Deus, como que Deus sustentou até aqui. Diferente é a geração que a gente lida hoje. Geração muito difícil. Porque é uma geração que tem tudo. E o pai se esforça para não deixar o filho e a filha sofrer. Se esforça. E qual é a consequência disso? A consequência é que o filho, por mais que ele queira, ele não consegue romper. Ele não sabe como romper. E entra o sofrimento. O sofrimento é inevitável, ele faz parte da nossa vida. Eu sei que eu estou falando com você. Tudo diz respeito a quem Jesus é e de que forma a gente permite que Ele atue na nossa vida e na nossa história.
você é novo nessa igreja, se você está chegando, eu tenho certeza, pastor Renato, a Luciana, assim como eu como pastor, nós precisamos, né? Nós precisamos que você sofra. Amém? Amém. Nós precisamos que você tenha suas marcas. Você passe por seus processos de desenvolvimento, de amadurecimento. Isso faz parte. Isso é bom. E lutar pela comunhão é algo muito bom. E a gente lida numa sociedade cristã. Ah, eu saí daquela igreja ali porque me machucaram. Eu estava naquela outra igreja ali e eu fui afrontado, pastor. Rapaz, você saiu da melhor parte. Estava começando a amadurecer, tipo assim, o parquinho, calma, chega no parquinho, vamos falar sério agora? A coisa estava começando, você sai. Entendi. Então nós lidamos com esse desafio. Pessoas que não querem crescer. E isso é um problema social. Não é só no Brasil, é a nível mundial. Mundial. Todo o Ocidente está lidando com esse desafio em todas as áreas. Em todas as áreas. Área profissional, familiar, ministerial. Todas as áreas estão lidando com esse dilema. E a gente precisa enxergar as coisas pela ótica da Bíblia, pela ótica de Cristo. Não resista ao crescimento. Não resista aos desafios que você vai encontrar. Persevera na unidade. Você pode repetir isso comigo? Persevera na unidade. O texto de Efésios vai comparar os membros da igreja com membros do corpo. Ele vai comparar as pessoas e vai dizer, olha, toda a igreja é como se fosse um corpo humano. Cada um vai estar atuando numa área para cumprir uma função e um propósito diferente. Mas todos eles vão estar ligados a um corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo. A Bíblia, ela compara dizendo o seguinte, compara a igreja como o corpo de Cristo. E é na unidade, é na perseverança da unidade, é que nós vamos revelar que nós somos cristãos. Amém? Segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês é a comunhão. Mas é uma comunhão de propósito. E para falar sobre isso, o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo também vai fazer menção disso aqui. Filipenses 4, 12 e 13, que diz: sei o que é passar por necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nos dias de hoje, as pessoas só ficam no tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes do apóstolo Paulo dizer que tudo posso naquele que me fortalece, ele fez um caminho de aprendizado. Eu aprendi a viver com fome. Eu aprendi a ter de tudo. Eu acho que o mais desafiador, gente, não é viver na escassez. O mais desafiador é viver na abundância e depois ter que aprender a viver na escassez. Paulo, um dos discípulos de Jesus, estava em Éfeso, na cidade de Éfeso, e ali ele estava liderando uma igreja forte, uma igreja pujante, uma igreja rica, porque a igreja de Éfeso era uma igreja rica. Era uma igreja onde
tratamento, a medicina era muito avançada. Havia tratamento para vista, né? Tinha certos tratamentos para questões da vista, aquilo lá já tinha. Os melhores tecidos eram comercializados na cidade de Éfeso. Sabe? Então, essa era uma igreja muito rica, era uma igreja muito forte. E é uma igreja que o Espírito Santo falou para Filipe, sai daí. Você vai sair daí. E eu vou te colocar numa estrada. Mas o que eu vou fazer nessa estrada? Só sai. Lembra de Abraão? Abraão, um homem rico. Está caindo alguma coisa aqui. Um homem rico, cheio de posses. Sabe? O Espírito Santo de Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te dizer qual é. Tá, mas para onde que eu vou? Só sai. Só sai, que no caminho eu vou te dizer onde é que é. Você já parou para prestar atenção nisso? Sai da tua terra, sai da tua parentela, da tua terra. Dinheiro, até hoje, terra significa dinheiro. Naquele tempo, muito mais. Sai da tua terra, sai da tua parentela, dos teus vínculos, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Se ele não é um homem com senso de propósito, se não é um homem que tem um entendimento daquilo que Deus espera dele, ele faz? Ele não faz. Ele não faz. Se Filipe, do outro lado, que já tinha chegado a um determinado nível, a igreja estava pronta, tudo pronto, as coisas estavam no caminho. Para que isso aí? Mas o Espírito Santo de Deus falou para ele: meu filho, sai. E você vai se encontrar com um homem. Ele não falou o nome, né? Ele só falou para sair. E ele foi transladado, algo que hoje é só Marvel, né? Mas biblicamente, isso já está Bíblia. Biblicamente, Filipe foi transladado de Éfeso para uma região cuja estrada dava para a Etiópia. E lá ele se encontrou com o príncipe etíope. Ele ficou um dia parado no lugar onde Deus colocou ele. A gente não sabe. Ele ficou 2 dias parado ali. Foi logo em seguida. A gente não sabe. O que a gente sabe é que ele obedeceu. E o Espírito Santo transladou ele de um lugar para o outro. Ele ficou esperando a direção do Espírito Santo de Deus. Gente, isso é louco. Porque sem ter uma direção, esses homens foram obedientes. Mas às vezes a gente na igreja, com uma direção muito clara, a gente não é obediente. Vem para a reunião de oração terça-feira. Vem para o grupo de vida. Oh meu Deus, estou pegando pesado? Desculpa se eu tiver. Tem fome. Isso precisa fazer com que a gente olhe para dentro da gente e diga: Senhor, regula as coisas aqui dentro. Me ajuda a entender. Se eu não estou nesse nível de maturidade, para aquilo ser tão urgente para mim, para aquilo ser tão necessário para mim, me leva para esse lugar. Abre os meus olhos. Sabe? Me ajuda a compreender, me ajuda a aprofundar, me ajuda a discernir o que o Senhor deseja que eu faça. Porque senão, o que vai acontecer são pessoas que vão obedecer pela necessidade de obediência. E aí? Não entendeu nada. Vão obedecer porque tem que ser. E aí? Por isso a gente precisa amadurecer no propósito. Porque quando a gente se amadurece no propósito, eu sei
em quem tenho crido. Eu sei para onde eu estou. Eu sei o que o Senhor está construindo dentro de mim. Eu sei. Então você precisa saber qual é o teu propósito. Qual é o teu propósito em Deus? Qual é o teu propósito de vida? Como que você, como cristão, você tem certeza que Deus te plantou nessa igreja? Como? Você caiu de paraquedas aqui? Você passou aqui, olhou? Isso aqui. É muito importante você entender, porque isso vai revelar se as suas raízes elas são rasas ou se elas são profundas. As raízes de uma palmeira, elas são rasas. Não sei se você já viu, mas nos Estados Unidos, no Brasil, em alguns lugares é assim também. Existem plantações, por exemplo, o estado do Pacheco tem muito disso, né? O pessoal que trabalha com planta, vende para o Brasil todo. São Paulo tem muito também, Nordeste. Mas o Nordeste é muito famoso também por conta das palmeiras, de diversas naturezas. E eles criam palmeiras. São produtores de palmeiras. E são palmeiras de 8 metros de altura. Eles arrancam de um lugar e plantam em outro lugar. Com facilidade. Porque as raízes são curtas. As raízes são superficiais. Então é possível fazer isso. Mas você não consegue fazer isso com o cedro do Líbano. Assim como a Bíblia fala do cedro do Líbano. O texto de Salmos fala sobre isso. O cedro do Líbano é uma semente que você planta. Nos primeiros anos, ele não dá sinal nenhum. Você até esquece, acha que ele morreu. A semente morreu. 5 anos, né? Fátima está me lembrando aqui que após 5 anos é que ele vai dar o primeiro pendão e vai despertar aquela folhinha. Mas até lá, ele vai gerar raízes e vai aprofundar durante 5 anos até alcançar as nações próximas. E só depois de 5 anos é que ele vai aparecer. E eu te pergunto, no dia da tempestade, quem permanece de pé? Certo. E quem cai? As palmeiras. Você é cedro no Líbano? Ou você é palmeira? Hã? Mas eu não estou falando da palmeira do deserto. Senão eu quero a minha mensagem. Um outro aspecto de amadurecimento é amadurecer na oração. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27 diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então, estou caminhando para o final, tá bom? É impressionante como nós precisamos, como igreja, amadurecer na oração. Como é importante a gente amadurecer na oração. E a necessidade de amadurecer na oração é porque nós não oramos como convém, mas também porque
a gente não entende o valor da oração. A gente não entende que Deus ele só se comunica e realiza as nossas necessidades através da oração. A mão de Deus, ela só se move por causa da oração. A mão de Deus, ela não se move por causa do nosso sofrimento. A mão de Deus, ela não se move por causa da nossa necessidade. Existe um código, existe uma chave, existe um meio para que nós possamos acessar a boa vontade do Senhor, o agir de Deus sobre a nossa vida, e isso é através da oração. Você já parou para prestar atenção como é desafiador manter uma vida de oração? Você já parou para prestar atenção como tudo ao nosso redor se levanta para ir contra até ao prazer de orar? Isso não é normal, isso não é natural. Mas é exatamente nesse contexto de guerra, de resistência, de lutar contra a nossa própria vontade. Não porque a oração ela não tem um valor, mas porque existe uma questão espiritual relacionada a isso. E eu quero te motivar a amadurecer na oração, a dizer: Senhor, toma o teu lugar na minha vida. Espírito Santo, conduza a minha vida. Que a minha oração seja verdadeira, seja genuína. Que o meu crescimento ele seja integral. Que eu possa crescer nas diversas áreas da minha vida. Que eu possa crescer em todas as áreas da minha vida espiritual. Eu gostaria de finalizar essa mensagem da seguinte maneira: qual área da sua vida você precisa crescer? De que fase do crescimento espiritual você está? Será que quando você enxerga a igreja como um todo, você entende o propósito? Ou em que direção nós estamos indo enquanto igreja? Você, no teu crescimento, nas suas necessidades pessoais, quando você está na igreja pela igreja, mas você está na igreja por você, e você também consegue discernir as necessidades da igreja e as suas necessidades, e como que isso combina, e foi feito para combinar, foi feito para dar certo, foi feito para ser uma coisa só. Qual área da sua vida você está estagnado? Qual área da sua vida você está resistindo ao crescimento? Qual área da sua vida está difícil de romper? Está difícil de deixar, está difícil de abrir mão? Qual área da sua vida? Em que estágio de desenvolvimento, de amadurecimento você está? Baixe sua cabeça, vamos orar. O Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai, venha sobre nós. Venha sobre a nossa vida, Senhor. Sonda cada coração nesse lugar. Sonda o meu coração também, Jesus, nesse lugar. Somos ovelhas do teu pastoreio, somos ovelhas do teu rebanho. Oh, Jesus Cristo, nós te pedimos, perdoa-nos. Perdoa-nos porque nós não queremos resistir ao teu crescimento. Não queremos resistir às fases de amadurecimento e de desenvolvimento da nossa vida espiritual. Senhor, nós não queremos resistir. Mas nós queremos dizer sim à tua vontade. Nós queremos dizer sim aos teus propósitos. A Deus, faz-nos enxergar, faz-nos ver, faz-nos discernir, faz-nos perceber, Senhor, áreas onde nós estamos resistentes ao crescimento, onde nós estamos acomodados, onde nós não queremos abrir mão.
Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a perceber com clareza ao crescimento que nós já alcançamos. Não queremos, Senhor, ser alienados daquilo que o Senhor tem feito, da estrada que nós estamos fazendo, ó Deus, do fruto do trabalho que tem sido derramado, Senhor. Ó Deus, o propósito, Senhor, nós não queremos ser leigos a respeito disso, mas abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento espiritual, abre o nosso discernimento espiritual. Ó Deus, pega na nossa mão e ajuda-nos, Senhor, a fazer esse caminho de desenvolvimento, Pai. É o que eu te peço, te louvo e já te agradeço. Amém. E amém. Amém? Amém. Essa mensagem te abençoou? Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. E, gente, eu não estou aqui apenas para pregar, como muitas vezes eu venho, né? Eu vim aqui também para dizer que a nova vida do Jockey está crescendo e vai passar por uma fase de crescimento. Amém? E essa fase, para anunciar essa fase, eu quero chamar, depois de ter aberto a nova estação, né, com uma oração, eu quero chamar o pastor Renato, quero chamar a Luciana, eu quero chamar a Fátima. Cuidava de grupos de vida, né, sempre com uma visão muito estrategista, né, uma visão muito para frente, sempre animando a igreja. Quando a igreja vê, a igreja vai mais ou menos assim: quem está feliz com Jesus? Bom dia com alegria! Né? Então, despedidas é um processo desafiador. A nova vida do Alcântara se despediu do pastor Renato, com toda a dinâmica, com toda a rotina, com todo o processo, né? E com toda a vivência, com toda a presença, né? Pastor Renato e Luciano se despediram com todos os discípulos que tinham lá, né? Oi? Você falou? Fala, fala não? Com tudo, né? Com toda a dinâmica, e ele veio, mas sabe por quê? Senso de propósito. Senso de propósito. Obediência. E entendendo que todos nós temos um nível de crescimento. E se a gente resiste ao crescimento, a gente não cresce. Por isso ele saiu do Alcântara e veio para cá. Por isso o Alcântara liberou ele e veio para cá. Só que agora, a nova vida do Jockey vai fazer a mesma coisa. Porque Fátima vai para o Alcântara. Ela vai. Né? Ela vai para o Alcântara e é em novembro, dia 24 de novembro. 24 de novembro. É por isso que a gente está avisando com antecedência, né? Está avisando com antecedência. E ela vai passar a servir no Alcântara. Vai estar lá com a gente. Ela já tem estado, né? Na parte administrativa, ela tem estado lá, né? Trabalhando, estando com a gente. Tem também já trouxe ministrações na igreja, né? E vai começar a se desenvolver na igreja, servindo na igreja. Esse é o sofrimento? Para crescer? Ele é esperta. Pegou rápido, né? Não é à toa essa mensagem que eu estou trazendo hoje, não é? Porque todo casamento é um dia de alegria, mas também é um dia de tristeza. Mas é a melhor tristeza que a gente pode ter. É esse tipo de tristeza. É a dor do crescimento. Porque é o crescimento que faz parte, sabe? Eu
Então, o pastor Renato e a Luciana, eles estarão sendo, no dia 24, nós vamos fazer uma festa, como a noiva de Cristo. Vamos fazer uma festa no dia 24, e essa festa vai ser uma festa onde vai ser celebrada a investidura do pastor Renato, e vai ser celebrado o envio da Fátima para a Nova Vida do Alcântara. Tá bom? Então, hoje é dia 15 de setembro, não é? Então, nós temos um caminho que vai de agora até os dias 20, até o final de novembro. E praticamente 24 de novembro é quando completa um ano. Oi? Você pode falar? Pode. Pode, fica à vontade. Dia 24 de novembro é quando se completa um ano da presença do pastor Renato e da Luciana aqui na Nova do Jockey, né? Então, o Jockey já passou por várias fases de crescimento e desenvolvimento. E agora, o Jockey vai passar por uma nova fase, né? E a Fátima também vai passar por uma nova fase de crescimento lá no Alcântara. Assim como a Alcântara também precisa muito dela. Ela falou: o que eu vou fazer no Alcântara? O que tem para mim no Alcântara? Eu falei: vou te mostrar. E ela já está vendo um monte de dificuldade. Está vendo? Está pensando que lá tem muita gente? Não tem trabalho pra caramba lá. Apesar de que, quando eu vim para cá, foi um sofrimento. Foi. Quando Fátima saiu do Alcântara e veio para o Jockey, foi um sofrimento para o Alcântara e foi um sofrimento também para o pastor Jorge e para Fátima. Foi um processo desafiador. Gente, nunca vai ser fácil, mas sempre vai ser necessário. Sempre. Amém? Do que eu ia falar. Ela vai continuar sendo nossa amiga. E assim, convide ela, gente, para almoçar na sua casa. Às vezes a gente deixa passar essa oportunidade, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai estar pensando assim: vou perder a Fátima. Não, ela vai continuar aqui. Então você vai ter a oportunidade de convidá-la para estar junto de você, da sua família, né, amiga? Ela vai continuar sendo nossa amiga em outro lugar, mas amiga vai ser sempre, né? Às vezes a pessoa só valoriza quando a pessoa vai. Vamos valorizar enquanto temos aqui do nosso lado, como temos agora Luciana e Pastor. Vamos valorizar, né? Amém. Representando a diaconia. Bem, microfone. Que você falou, o pastor usou o segundo ponto como nome e propósito, né? E hoje de manhã eu estava assim: eu acho que eu não vou ter, porque eu estou assim, desidratada já quase desde que Jorge faleceu, né? Então, aí o Senhor me deu essa palavra. Tudo, Eclesiastes 3 não diz: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, queridos, de fato, nada é nosso, né? Aqui, vocês não são propriedade minha, o espaço não é, tudo que foi feito aqui, não fizemos para nós, né? Deus usou. Para sair de Alcântara foi muito difícil para a gente, mas a gente veio e começamos zerados. Mas chegou um momento que ele disse: agora basta, porque vem outros que irão fazer outras coisas que a igreja precisa. E é necessário realmente que amadureceremos. Amadurecemos, aliás. É necessário isso. Porque isso nos fortalece no reino de Deus, onde estaremos prontos para tudo. Obrigada por isso que a gente vai passar um pouco pelo luto, mas isso vai passar. Eu falei: eu venho passando por vários lutos, mas está passando. E vai chegar um momento em que vocês vão olhar para trás e vão dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Com certeza. Nós estamos aqui, amamos Pastor Renato e Luciana. Gente, nunca compare. Nunca compare. Deus criou cada um com as suas qualificações, com os seus dons. Eles terão coisas maravilhosas para ensinar você.
Como também eu creio que o Senhor nos usará lá em Alcântara. Quando saí de lá, a gente tinha um ministério enorme com adolescentes. Mas hoje eu já estou idosa. Mês que vem faço 68 anos. Aí eu falei para ele, o que um idoso faz aqui na sua igreja? Mas tudo que nós estamos fazendo, tanto eles, quanto ele, quanto o pastor André, fazemos por obediência. Né? O Senhor mais uma vez disse para mim, isso não é a primeira nem a segunda vez que acontece. Sai e vai. Ele falou isso lá no Meia, a gente vir para Marambaia. De Marambaia fomos para Alcântara. De Alcântara viemos para cá. E agora eu volto para Alcântara. Eu cheguei aqui, gente, eu pensei que eu ia envelhecer aqui, eu e Jorge, e eu me jubilar, ficar 2 velhinhos sentados ali, a igreja grande, né? Mas esse não foi o propósito determinado por Deus, como a gente leu. Eu não vou falar mais nada, não. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque nada está, nada é nosso, como a Fátima falou, né? Da mesma forma como em diversos momentos da nossa vida, nós precisamos renunciar. Ó Deus, assim como nós, como equipe pastoral, e exatamente por esse motivo que também o pastor Renato se dispôs a vir para cá, nós temos dito, podemos ser enviados para qualquer lugar. O Senhor pode nos transladar, assim como fez com Filipe. Ó Deus, e nós queremos, Senhor, estar disponíveis para o seu sim e para o cumprimento da tua vontade, Pai. Ó Deus, eu quero te dizer, Senhor, cumpra a tua vontade, Senhor. Cumpra o teu propósito dos jovens, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue exercendo nesse lugar que o Senhor já tem feito, Senhor. Ó Deus, e continue exercendo também na Nova Vida Alcântara aquilo que o Senhor está desenhando para lá. Ó Deus, e agora com dar início a esse processo de transição, até o curso da investidura, enfim, que o Senhor alinhe todas as coisas, Pai. Organiza aqui, organiza lá, prepara aqui, prepara lá. Ó Deus, amadureça em todos os sentidos, Pai. Nós desde já queremos te agradecer e te louvar, Senhor, porque no dia 24 de novembro nós teremos uma grande festa aqui na igreja. Uma festa de gratidão a Ti. Ó Deus, da mesma forma como tantas e tantas igrejas que a Nova Vida do Alcântara já enviou e já fundou. Ó Deus, essa denominação como um todo já fez. Ó Deus, nós podemos ver nesse também um processo de crescimento e desenvolvimento da própria igreja. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu?